Boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos já nos Boa colocando Boa noite. noite. vamos já nos colocando na Boa posição de noite. pé. Olá. Ficando nossa coluna ereta. Trazemos toda a nossa atenção para o nosso corpo. Fazemos as 9 respirações purificadoras. Fechando o seu corpo, principalmente o canal central. Leve tua consciência até a altura do coração. Visualize que do seu coração projeta-se diante de você sílaba tibetana A, cor branca, brilhante. Visualize que essa sílaba A, de cor branca, brilhante, se transforma diante de você no Idam, na deidade eleita, Tapiritsa. Sinta a presença da deidade. Sinta o calor da presença. Como alguém realmente presente diante de você. Tente não se distrair na visualização. Observe o corpo.
da deidade, os cabelos da deidade. E observe que do coração de Tapiritsa emana a sílaba tibetana Ram, que vem até você e purifica o seu corpo pelo elemento fogo. Do coração de Tapiritsa emana a sílaba Yam, vento, que vem até você, purifica seu corpo, sua fala e sua mente com a energia do elemento vento, do ar. O coração de Tapiritsa vem até você, o elemento água, com a sílaba Man. Você também é purificado, purificada de todos os obstáculos, de todas as impurezas, todas as máculas. Ram carboniza, Yam, com o vento, varre, Imã, com água, leva tudo que deve ser levado, lavado. Permaneça somente na presença da sua consciência, sentindo os três movimentos de Ram, Yam, Imã, do fogo, do vento e da água. Visualize no corpo da deidade diante de você as três sílabas. Na testa da deidade, a sílaba A, numa esfera de luz branca. Na garganta da deidade, a sílaba Om, numa esfera de luz vermelha. E no coração da deidade, a sílaba Hum, numa esfera de luz azul. Sinta fisicamente uma corrente de luz branca partindo da testa da deidade e perpassando por você, tocando a sua testa e te concedendo as iniciações, o empoderamento da mente, perdão, do corpo. O seu corpo se torna o corpo iluminado da deidade. Sinta essa corrente de luz branca partindo da testa da deidade, indo para todas as direções e te tocando. E por um instante permaneça sentindo essa corrente de luz branca, essa energia tocando sua testa. Na garganta da deidade emana uma corrente de luz vermelha a partir da sílaba Om.
Essa corrente de luz vermelha emana em todas as direções e te toca. Toca a sua garganta, te concedendo o empoderamento da fala, fazendo da tua fala a fala de todos os Budas, o corpo de fala de todos os Budas. Sinta essa corrente de luz vermelha tocando a sua garganta. Sinta essa corrente de luz vermelha que toca a sua garganta, perpassa por você e te concede o empoderamento da fala. O coração da deidade emana a sílaba Hum, na cor azul, uma corrente de luz azul que se direciona para todos os lados, como um círculo de luz emanando nas 10 direções. Sinta essa corrente de luz azul tocando o seu coração e te concedendo a iniciação da mente, fazendo da sua mente a mente de todos os Budas. Pouse por um instante na visualização da deidade diante de você e as 3 correntes de luz que te tocam no corpo, na fala e na mente. Sinta que essas correntes de luz branca, vermelha e azul removem todos os obstáculos. Todos os obstáculos no seu caminho espiritual, todos os obstáculos relacionados à sua visão, à sua meditação e à sua conduta são removidos por essa corrente de luz que emana da deidade. Assim como você sentiu o seu corpo sendo purificado por Rama, Yama e Mama, pelo fogo, pelo vento e pela água, sinta a testa, garganta e coração da deidade, a emanação dessas luzes que te concedem as iniciações de corpo, fala e mente. Permaneça desperta, desperto, enquanto recebe essas bênçãos. Visualize que a deidade se dissolve em luz diante de você, se torna uma esfera de luz branca que se funde com o seu coração, com a sua mente. Por um instante, repouse sua mente na natureza, na consciência, na mente da deidade. E permaneça nessa experiência.
Reconheça tua natureza como a natureza da própria deidade. Reconheça a tua natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança. Rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança. Rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança. Rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Visualize diante de você, ao seu redor, em todo o espaço em que você está, os protetores do Dharma, de modo específico, diante de você, Yeshua, uma grande protetora do bom, do lindo do bom, de nossa tradição. Confie a Yeshua a proteção. Visualize-a como uma amiga, como uma companheira, como alguém que está sempre com você, como uma grande mãe, irada, porque ela nos protege ferozmente, mas imensamente, plenamente compassiva. Ira compassiva. Sinta a presença de Yeshua, sinta a proteção que é proporcionada por ela, sinta-se rodeado, rodeada de seres de proteção. E ao trazer a presença de Yeshua, visualize milhares de oferendas a Yeshua. Visualize a oferenda de água, a água mais pura. Visualize a oferenda de incenso perfumado. Visualize a oferenda de luz, lamparinas. Visualize a oferenda de perfume, os elementos agradáveis aos sentidos. Visualize a oferenda de alimento que mantém a vida. Disponha todas as oferendas a Yeshua como uma prática de generosidade, de modo a aumentar a tua conexão com a proteção
de Yeshua. Confie em Yeshua. Em uma mão, ela mantém uma espada de meteorito que corta todos os obstáculos, que afasta todo medo, que dissipa toda visão errônea. Ela protege nossa mente dos venenos que nós mesmos produzimos. Ela corta a força vital de todos os nossos inimigos. A mão esquerda, ela segura um vaso de longa vida que aumenta a nossa longevidade e que aumenta a força, a energia de nossa prática espiritual. Yeshua está apresentando a espada de meteorito, promovendo essa remoção de obstáculos mentais. Também está nos oferecendo longevidade, força, poder de nossa prática, da nossa prática espiritual. Se permita se conectar a Yeshua e receber dessa grande mãe mesmo a ira da remoção de obstáculos, receber também longevidade, força. Visualize que Yeshua remove os obstáculos de toda a sanga dos nossos mestres, os nossos, de nossos companheiros, e que todos também recebem as bênçãos da longevidade, poder, da força espiritual. Sinta isso. Muito mais do que simplesmente pensar, muito mais do que simplesmente trazer a imagem. Reconheça isso como verdade, como fato. Tenha confiança. Sinta-se protegido, protegida. Tenha confiança na proteção. Se conecte efetivamente a Yeshua. E permita que essa ira compassiva de Yeshua dissolva todos os obstáculos. O espaço. Se sentindo repletos, repletas da proteção, na presença de Yeshua, com convicção,
Repitamos o mantra dela algumas vezes para aumentar a nossa conexão, sentirmos a presença. Sum Mama Rayotsa. 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 O caminho do Tantra é o caminho das visualizações, caminho um pouquinho diferente da prática anterior, que é uma prática mais conectada ao Dzogchen, que é a abertura, a consciência. No caminho do Tantra, nós trabalhamos muito mais os aspectos da visualização, da conexão. Então, nós visualizamos, nos conectamos, fazemos Guru Yoga, que são práticas de união. E são práticas de união que nos conduzem dentro de um universo quase que mágico. Então, não será raro, quando nós estivermos falando de Tantra, e quando nós falamos do Tantra, nós falarmos dos aspectos mágicos, dos aspectos que surgem, que visualizamos, que experimentamos. Mas para que o Tantra, para que o caminho tântrico ele aconteça, os mestres dizem, nós não sabemos exatamente como funciona, mas nós sabemos que funciona. É muito importante que nós tenhamos a força da visualização, que nós façamos o exercício de visualizar e de sentir. Sentir no aspecto físico do corpo, sentir nos aspectos mais sutis da própria mente. Então, quando nós dizemos Yeshua está diante de nós estabelecemos a visualização de uma forma a sentir a presença da deidade, a experimentar a presença dela. Então, o Tantra ele tem alguns níveis de dificuldade. Porque, ao mesmo tempo que nós estamos recitando um mantra, nós estamos visualizando. E a depender da prática tântrica, nós fazemos uma prática, alguns sábados de manhã, do Buda da Medicina, por exemplo, nós nos visualizamos como Buda da Medicina e visualizamos bilhões de seres ao nosso redor. E enquanto recitamos o mantra, a energia que surge do nosso coração propaga a energia do Buda da Medicina em todas as direções, levando alívio, proteção, cura, dissolvendo todos os obstáculos de todos os seres. Mas no Tantra, na prática tântrica, para que ela tenha efetividade, para que ela, em profundidade, traga todos os benefícios, é muito importante que a gente mantenha a visualização, mantenha a prática, a atenção unidirecionada. Então, os mestres, quando eles ensinam, por exemplo, a prática de Guru Yoga, que nós fizemos no início com o Kapilitsa, ou podemos fazer com qualquer deidade de nosso idam, qualquer idam, seja um idam de meditação, um idam escolhido, né? Quando nós fazemos com ele, nós visualizamos ele, sentimos a presença e temos devoção. A prática tântrica pressupõe devoção. É o caminho da devoção. Então, nós somos devotos, nós confiamos, nós acreditamos. Ela tem um caminho um pouco diferente do Dzogchen, que é só abertura. O Tantra não, confiança. Então, quando nós dizemos Yeshua está diante de nós, nós visualizamos Yeshua.
nós sentimos a presença dela. Nós percebemos a espada de meteorito, o aço meteórico, como os tibetanos dizem. Por que aço meteórico? Porque era um raio que caía. E esse raio, quando cai, o raio do céu, a depender de onde ele cai, se é uma região de areia, ele produz o fogo produz vidro, Então eles veem isso como uma coisa muito potente. Então, o raio, que é a energia de Yeshua, que é essa energia potente, que corta qualquer coisa. Mas ao mesmo tempo que tem a ira, a força e essa capacidade de levar todos os obstáculos, de romper com todos os obstáculos, Yeshua também nos oferece longa vida, nos oferece força, nos oferece proteção. Então, na prática tântrica, nós aprendemos a lidar com isso. E aprendemos a também reconhecer todas essas deidades, essas visualizações que nós fazemos, como seres perfeitamente iluminados e que são indissociáveis. Então, a prática com Idam, com Tapiritsa, em que nós visualizamos Tapiritsa, recebemos as bênçãos, recebemos a purificação pelo fogo, pela água e pelo ar, que nós recebemos da testa, da garganta e do coração de Tapiritsa, todo o empoderamento. E o empoderamento é a capacidade de reconhecer nossa fala, nosso corpo e nossa mente como perfeitamente puros, indissociável do corpo, da fala e da mente de Tapiritsa. Quando nós permanecemos ali, recebendo essa energia, percebendo isso, sentindo isso, nós vamos, de alguma forma, nos tornando a deidade. Então, o Tantra é o caminho da transformação. Pela visualização, pela devoção. Então, nós recebemos as bênçãos, mas tem um ponto fundamental na prática tântrica, que é onde ela encontra-se com Dzogchen. A deidade parte de nós. Quando o nosso coração emana a sílaba A, que se torna a deidade. Mas esse A que emana de nosso coração emana da consciência aberta, nua, da própria base. Daquela base em nós que é nossa natureza búdica. Então, o caminho tântrico, esse caminho pelo qual nós projetamos a deidade surge diante de nós. A própria deidade que surge diante de nós a partir do nosso coração nos purifica, nos traz o empoderamento de corpo, fala e mente, se dissolve diante de nós para que nós não tenhamos apego por essa imagem que nós criamos, se dissolve diante de nós e retorna para nós. De modo que tem uma única função: fazer com que nós reconheçamos a nossa verdadeira natureza como Budas, o ser iluminado que somos. Então, quando nós fazemos todo esse percurso tântrico da visualização, da imagem, da recitação do mantra, o mantra é a fala da deidade, é reconhecer a nossa fala como fala da deidade. Então, todo esse percurso de visualizar, de estabelecer, de dissolver, sai do nosso coração e retorna. Vai
e vem. E de uma forma muito prática, não há diferença. Não há diferença entre Tapiritsa e Yeshuam. Não há diferença entre Kuntunzan e Tapiritsa. São emanações, mas que a base, a natureza da mente é exatamente a mesma, sem distinção, que a base e natureza da sua mente, da minha mente. O que não nos permite reconhecer que nós somos Budas, em essência, são os obscurecimentos. Visão errônea. Então, quando nós visualizamos ali diante de nós Yeshuam e pedimos que ela remova os nossos obstáculos, nós estamos dizendo exatamente disso, assim como o Guru Yoga. Pedimos que nos ajude, nos permita reconhecer nossa verdadeira natureza como Budas, nossa verdadeira natureza como iluminado, como ser iluminado. Então, Tantra é um caminho do esforço, é um caminho devocional, é um caminho de aproximação com o mestre, com o lama, é chamar o lama, chamar o mestre, é pedir a presença dele, mas com uma finalidade de que nós possamos reconhecer a natureza búdica de cada um de nós. O Tenzin Wangyal Rinpoche, em um retiro, ele falou um pouco sobre essa perspectiva da relação tântrica. E o Rinpoche é um dos lamas que toma a decisão de trazer a perspectiva do Dzogchen, a perspectiva do reconhecimento da natureza pura da mente de forma aberta e em todas as práticas. Então, nossa prática de yogas do sonho e depois de yogas do sono vai nos conectar diretamente com essa base, com a natureza pura da mente, com a natureza aberta, com a nossa natureza búdica. E o Rinpoche, num retiro, ele contava que muitos monges ficavam anos, às vezes a vida inteira, nas práticas tântricas, nas práticas de visualização, nas práticas de oferendas de fumaça, de oferendas de alimentos, sur, sangue. São práticas que nós fazemos aqui na Sangha. E ele conta a história de um mosteiro que por muitos anos não foi nenhum lama, nenhum mestre qualificado para dar os ensinamentos mais avançados do Dzogchen. E que basicamente o ensinamento mais avançado que ele queria levar para esses monges era dizer para eles que eles são Kuntunzampo, que eles são a natureza pura da mente, que eles são Budas. E em yogas do sonho e do sono, todo o nosso percurso, todo o nosso caminho, todo o nosso trabalho é o reconhecimento disso, e a experiência direta disso. Então, o percurso que nós traçamos aqui de início é um percurso tântrico, da visualização, da prática, da recitação do mantra, mas todo esse percurso quer nos levar ao reconhecimento de nossa natureza como Buda. A prática de devoção, a prática de Guru Yoga, são práticas que nos aproximam, são práticas que nos conectam. Os ensinamentos sobre o bardo, eles nos mostram basicamente dois movimentos no momento em que nós morremos. Que são dois movimentos que estão no sonho, no yogas do sonho. Então, o primeiro movimento é o movimento da clara luz.
que é o ápice do Yogas dos Sonhos, que é o ápice do Yogas do Sono, experimentar a clara luz. E nos ensinamentos do Bardo, assim que nós morremos, nós nos conectamos e temos a oportunidade de reconhecer a clara luz, de nos reconhecermos como clara luz e de nos dissolvermos em clara luz. Fazendo isso, vivendo a iluminação tal qual ela é. Mas nossos obscurecimentos fazem com que nós tenhamos medo. Nós vamos ter aversão, o ego vai dizer, não quero ser destruído por essa luz. Ou nós não estamos preparados ainda, karmicamente, sequer para ver a clara luz surgir. E ela é tão rápida, tão instantânea, que ela se manifesta toda noite no momento em que nós adormecemos e nós não conseguimos experimentar, não conseguimos captar, não conseguimos nos dissolver. Então, o primeiro movimento é o movimento da clara luz, é o movimento da luz que surge. E que se nós reconhecemos nossa verdadeira natureza como Buda, e que se nós estamos com uma mente treinada, nós simplesmente permitimos que a dissolução em clara luz aconteça. Mas por que nós praticamos Tantra como yogas dos sonhos? Por que nós praticamos essas visualizações, como depois yoga do sono, com uma dificuldade de estabelecer imagens, com uma série de figuras, lótus, cores, cristais, né, cristais sobre lótus, tudo isso, exatamente para que nós possamos criar essa conexão devocional. Porque se nós não damos conta de dissolver nossa mente em clara luz na hora da morte, se nós não damos conta de experimentar clara luz no momento em que adormecemos e permanecemos em clara luz durante o sono, como nos ensinam as yogas do sono, nós temos uma oportunidade. E essa oportunidade, os ensinamentos do Bardo dizem de uma segunda luz que surge, mais frágil, não tão forte, e que a conexão a essa segunda luz, ela se dá na perspectiva tântrica, no caminho da devoção. Então, nós fortalecemos visualização, nós fortalecemos a prática de trazer o ídolo na presença, de visualizar o ídolo, de experimentar a presença dele, de se conectar a ele, de perceber que nós o projetamos e nós voltamos. Então, tudo isso para que a gente aprenda, para que essa mente esteja habilitada, para que, na hora da morte, nós possamos, se nós não nos treinamos para estar conscientes, na consciência aberta, pura, plena, para que a gente possa se conectar a isso, tanto na morte como no sonho, por meio da devoção. Então, são dois caminhos, são duas formas. E o caminho da devoção é recurso. Por isso, nós criamos devoção pelo Lama, devoção pelo Idam, devoção pelo professor. Porque é ele que nos aponta a natureza pura da nossa própria mente. Esse Mangyal Rinpoche tem uma dessas frases dele, diárias, né? Então, durante algum tempo, ele publica todo dia uma pequena frase, um pequeno apontamento. E algum tempo atrás, eu acho que aí há uns 2 ou 3 meses, a frase do dia ela foi extremamente profunda nessa perspectiva, porque ele diz assim:
O verdadeiro professor é aquele que te aponta o lama interno. O verdadeiro professor é aquele que te aponta o professor interno, aquele que te aponta a natureza pura da mente, aquele que te aponta a própria base. E nós fazemos essa experiência pela prática. Não é uma experiência racional, mas é uma experiência que tem como caminho devoção. O caminho devocional. E a gente tende a se perder, porque rapidamente nós vamos nos tornando cada vez mais racionais, buscando mais explicações, querendo, de alguma forma, caminhando demais pela perspectiva da razão, e nós temos de ter uma perspectiva da razão, mas é a devoção que nos cola, é a devoção que nos conecta, é a devoção que nos dá essa conexão direta. Os tibetanos, eles têm uma força muito grande na devoção. E tem uma historinha tibetana que o filho sai em viagem e a mãe pede que quando ele voltasse de viagem, ele trouxesse um dente de Buda. E o filho vai nessa viagem, numa peregrinação, e não encontra o tal dente do Buda, ele esquece. Quando ele está chegando na cidadezinha, ele encontra um dente de um cão. Leva para casa e a mãe coloca esse dente de cão no altar. E a mãe começa a fazer práticas, e praticar com devoção naquele dente de cão, né? E algum tempo depois, esse filho vem visitar a mãe e vê ao redor da casa da mãe a produção de luz de arco-íris. O dente de cão emanando luz de arco-íris. Então, os tibetanos dizem que até um dente de cão com devoção produz luz de arco-íris. Porque a devoção está para além dessa imagem, está para além desse objeto. Então, a perspectiva devocional, ela tá presente nesse caminho tibetano. A devoção às imagens, a devoção aos textos, a devoção ao lama, a devoção às deidades, né? Os 4 refúgios que nós vamos ter no bom, o refúgio no Dharma, o refúgio na Ashtanga, o refúgio no Buda e o refúgio no Lama. São os nossos 4 objetos de devoção. Isso é muito peculiar da tradição Bon. Normalmente as tradições budistas vão falar de 3 devoções: ao Dharma, ao Buda e à Sangha. No Bon, nós temos a devoção ao nosso professor, também como uma forma de nos conectar diretamente à iluminação. Então, a devoção é um ponto muito importante na perspectiva Dzogchen, como aquele que nos aponta a natureza pura da mente, e aquele que nos aponta a natureza pura da mente, a nossa primeira experiência se faz fazendo a partir do apontamento dele, nós o reconhecemos como nosso lama raiz, né? Aquele que nos introduziu a natureza pura da mente, e ele de alguma forma tem toda a nossa devoção, carinho, né? Confiança, né? E a devoção, então, aos seres iluminados, ao Dharma, né? E ao grupo que se reúne em prática. Bom, falei mais do que devia. A gente ia falar um pouquinho sobre semideuses. Hoje nós temos aí uns 5 minutinhos, 7 minutos. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Fazer algum ponto para a nossa reflexão?
Então, vamos ali para o texto, pelo menos o reino dos semideuses. Esses 10 minutinhos que nós ainda temos. O reino dos semideuses. Então, nós estamos olhando para os 6 reinos, cada reino relacionado a um veneno, né? E agora os semideuses relacionados ao orgulho. O orgulho é a principal aflição dos semideuses, os asuras, né? O orgulho é um sentimento ligado à realização e é, com frequência, territorial. Porque o orgulho diz de conquista. Então, o orgulho diz de uma conquista. Né? Por isso, o orgulho ele tem uma perspectiva bem territorial. Eu conquistei isso nesse lugar. Veja, os tibetanos eles têm muito receio, têm até um certo medo, né, dos nagas, que são semideuses, que são territorialistas. Eles habitam florestas, eles habitam a terra, eles habitam as águas. São semideuses fortes, potentes, mas eles têm a característica de ser territoriais. Eles ocupam um determinado espaço. E nós, quando temos orgulho, nós temos o orgulho de nossas conquistas. Então, tem uma perspectiva territorial nessa conquista. Então, nós conquistamos uma casa, nós conquistamos um determinado espaço no trabalho, nós conquistamos um cargo de destaque, uma posição de destaque. Essa conquista que vem a partir do desejo, por isso o orgulho é um veneno que surge a partir do desejo. Eu quero alguma coisa, eu conquistei, agora é meu, eu passo a ter orgulho daquilo que eu conquistei. Eu passo a ter aquilo como algo que me faz bem, né? E eu quero mostrar para os outros, então eu tenho orgulho. O que faz de nós, muitas vezes, semideuses é o orgulho que nós temos do nosso próprio ego. Nós construímos um ego, nós passamos a defender esse ego, a defender uma determinada posição e não permitir que essa determinada posição seja, de alguma forma, afrontada. Isso diz a perspectiva dos semideuses. Uma das causas da guerra é o orgulho de indivíduos e nações que acreditam ter a solução para os problemas dos outros povos. Esse é um ponto tão importante, né? Porque o orgulho faz com que um país invada o outro, faz com que uma determinada posição política se identifique como a melhor e queira dominar o outro. Então, o orgulho sempre tem essa perspectiva, primeiro em relação a si, depois em relação ao outro. Há um aspecto velado do orgulho que se manifesta quando acreditamos ser piores que os outros em uma determinada característica ou aptidão. Um egocentrismo às avessas que nos separa dos demais. Então, ao mesmo tempo que nós podemos ter o orgulho daquilo que nós temos, existe também um orgulho às avessas, daquilo que nós não conquistamos, não conseguimos. Isso também nos separa. Né? O não conseguir também produz um orgulho. Também produz uma forma de orgulho. Muitas vezes o egocentrismo diz disso. Né? É aquela pessoa que ela tem um orgulho às avessas e ela é tão egocêntrica que ela acredita que as coisas que acontecem ao redor dela acontecem para ela. Então, se choveu, está chovendo porque, sei lá,
alguma divindade queria me ferir. Ou é aquele tipo de pessoa que você fala alguma coisa, é aquele tipo de pessoa, eu inclusive, né, nós, quando você fala alguma coisa, ela imediatamente entende como para ela, de alguma forma diz dessa perspectiva do orgulho. E por isso os tibetanos têm muito receio em relação aos nagas. Porque como eles são semideuses, e como eles estão nessa dimensão de lidar com o orgulho, é muito fácil ferir. É muito fácil encontrar momentos de discórdia com esses seres. Então, os tibetanos têm receio. Tem dia específico para fazer prática, tem prática específica para eles. Tudo para que eles não se firam, ou que sejam feridos nesse orgulho. E a gente sabe o que é um orgulho ferido, né? A violência que vem de um orgulho ferido. O orgulho está associado com o chakra da garganta. Ele se manifesta muitas vezes em ações iradas. E seu antídoto é a grande paz e humildade que surgem quando descansamos em nossa verdadeira natureza. O orgulho se manifesta como ação raivosa, ação irada, quando ferido. Os asuras desfrutam de um prazer e abundância, mas têm uma inclinação à ira e à inveja. Por isso eles estão continuamente em luta, seja por uma questão territorial, seja pelo poder. Então, o orgulho faz isso, te coloca em constante luta. Lutam continuamente uns com os outros, mas seu maior sofrimento ocorre quando declaram guerra aos deuses que desfrutam de ainda mais abundância que os semideuses. Mas eles estão em constante luta entre eles, com os humanos, com os outros, porque eles sempre, a perspectiva do semideus, ele sempre quer impor, ele sempre quer estabelecer como a coisa deve ser. Então ele é impositivo, ele não lida bem com quem pensa diferente, ele não lida bem com... Porque, afinal de contas, esse ego acabou de descobrir a coisa mais importante e que é a única que deve ser aceita. Então, constantemente operando no orgulho. Os deuses são mais poderosos que os asuras e muito difícil de matar. A gente pode falar um pouco sobre isso depois no reino dos deuses, por conta do tempo. Eles sempre vencem as guerras e os asuras sentem a devastação emocional do orgulho ferido e da inveja por sentirem sempre diminuídos. O que, por sua vez, leva-os o tempo todo a guerras, né? Constantes guerras. Bom, nós falamos um pouquinho mais, deixa eu marcar aqui, na semana que vem, sobre a perspectiva do reino dos deuses, dos semideuses, e conclui o reino dos deuses. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Então vamos levar nossa consciência até o nosso coração, na mesma experiência que fizemos do idam, da base, conectados a essa abertura. Nós fazemos votos de que todos os seres estejam felizes. Dedicamos nossa prática para a felicidade de todos os seres.
fazemos votos de que Tesouro de Rinpoche, nosso professor, tem uma vida muito longa. Boa noite a todos e até a próxima quinta-feira. Boa noite, muito muito obrigada, obrigado, Denis. Denis. Muito obrigada, Sanga. Gracias. Gente, Gracias. Boas noites. Boa noite, Denis. Grata. Boa noite a todos. Boa noite. Gracias, buenas noches. Boa noite, boa noite.